Olá, estudantes, professores, professoras. A gente está aqui para mais uma aula de biologia que vai falar sobre os elementos básicos da célula. Eu sou a professora Gisele e vou fazer a mediação dessa aula. Eu gostaria de lembrar a vocês que essa transmissão ela está sendo feita pelo aplicativo Centro de Mídias e também pelo TV Cultura e Educação, canal 23. Vocês também podem acompanhar pelo Facebook e outras redes sociais. Não esqueçam de participar do chat, colocando as suas contribuições, suas perguntas e interagindo com a gente. Para apresentar essa aula, eu tenho aqui a professora Beatriz. Olá a todos, boa tarde a todos e a todas, alunos, estudantes, professores da rede. Hoje nós vamos comentar um pouquinho desses elementos básicos dessa célula, né, esses elementos básicos dos organismos. E para a gente começar, eu vou trazer para vocês algumas orientações, né, orientações prévias para que a gente faça um melhor estudo nesse momento. Lembrando, né, nós estamos passando por um momento delicado, então, qualquer que sejam as sugestões que a gente passe para vocês, analise com cuidado, com carinho, que a gente está tentando pensar a melhor maneira possível para que a informação chegue até vocês, para que a gente consiga passar esses conteúdos, para que vocês consigam, de fato, aprender. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pedir, por favor, para colocar a primeira tela. E aí a gente tem as orientações prévias, tá? O que seria importante dessas orientações prévias? Então, primeiro, é muito importante que você, estudante, que você faça anotações. Essas anotações, elas podem ser no seu caderno pessoal, elas podem ser num bloco de notas, elas podem ser num esquema que vocês elaboraram para estudos. O que é muito relevante, que essas anotações, elas tenham data, elas tenham o componente que vocês estão estudando, então, nesse caso, a biologia, tá? Então, que vocês coloquem o que vocês estudaram, qual é o conteúdo que foi visto nesse momento. A gente, em sala de aula, nós, professores em sala de aula, a gente sempre escuta os alunos, professor, é para copiar? Quando a gente fala da cópia, é importante que, nesse momento, vocês tomem nota de coisas importantes. Então, palavras-chave, coisas que ficaram com dúvidas, coisas que acharam relevantes, materiais que vocês possivelmente podem buscar posteriormente. Então, é muito importante que vocês façam essas anotações. Essas anotações, elas também vão auxiliar que os professores utilizem, né, para a gente entender o que foi feito nesse momento. Tá bom? Então, tenham essas anotações. Outra coisa, prestar atenção, né? Eu entendo que nesse momento é um momento difícil, né? Cada um na sua casa, no seu ambiente. As casas, elas são as mais variadas possíveis. Nesse momento deve ter gente correndo pela casa, deve ter algum irmão, irmã, primo, alguém brincando, alguém falando, às vezes alguém trabalhando. Então, assim, tentar manter a atenção, manter o foco. As aulas passam rapidinho e a gente vai tentar passar, nesse momento, uma quantidade de conteúdos, de conhecimento, para que vocês consigam fazer desse momento um momento, de fato, produtivo. Então, como a professora Gisele já colocou, utilizem o chat de uma forma interessante, né? Coloquem as dúvidas, dialoguem ali com a gente, que a gente, em algum momento, a gente vai conseguir dar umas paradinhas e olhar para esse chat. Além disso, o que é muito importante, caso vocês tenham aí, pedir para vocês, então, utilizarem o caderno do aluno. Aquele caderno que foi distribuído para vocês aí no começo do ano, os que ainda não receberam, provavelmente começarão a receberão nesse momento. Esse caderno do aluno, que é o caderno do aluno do São Paulo Faz Escola, a gente utiliza agora nesse primeiro bimestre. Então, eu vou utilizar nessa aula como uma base. Mas eu não tenho esse caderno. Tudo bem, eu vou colocar aqui as telas, os prints para vocês acompanharem, mas se você tiver, é interessante você utilizar esse caderno. Esse caderno também vai servir de base para os professores de vocês utilizarem, adaptarem as atividades. Muitas dessas atividades elas foram pensadas para fazer de forma conjunta, então são dinâmicas, tem jogos, e que nesse momento talvez a gente não consiga, mas os professores estão pensando em adaptar essas atividades para vocês terem um bom aproveitamento. Então, utilizem esse material, certo? Próxima tela, por favor. Quando um professor ele elabora uma aula, ele usa um documento orientador. Esse documento orientador é o nosso currículo do Estado de São Paulo. Nesse currículo do Estado de São Paulo, então, ele é disposto de conteúdos, e esses conteúdos eles são pautados nas habilidades. E aí eu coloquei para vocês qual é a habilidade proposta para essa atividade. Então, a habilidade nessa atividade desse momento é o quê? Que vocês consigam identificar os elementos básicos que compõem uma célula, bem como suas funções, tá bom?
Com isso, quais serão os conteúdos trabalhados nessa aula? Então, nós vamos entender quais são as funções vitais básicas, né? Além disso, entender o papel da membrana plasmática na interação entre célula e ambiente. Quando a gente entender esses dois, a gente vai entender, então, os principais ou os tipos de transportes que ocorrem na membrana plasmática para que a gente se mantenha vivo, certo? Localizados, preparados com material, vamos lá. Então, agora a gente vai começar. Para a gente começar, eu trouxe para vocês, a próxima tela, por favor. Eu trouxe para vocês 3 imagens, tá? Essas 3 imagens eu vou pedir para vocês olharem com atenção e vou pedir para vocês, o que vocês acham que esses 3 seres apresentam em comum, tá? Então, a gente tem ali uma bactéria, na primeira imagem, a gente tem na segunda imagem uma flor, e na terceira imagem a gente tem 2 pessoas, 2 seres humanos. Então, eu vou dar um minutinho para vocês, vou pedir para vocês observarem, pensarem quais são, né, o que esses seres apresentam em comum. E aí, depois de um minutinho, a gente retoma com o que vocês colocaram no chat para a gente discutir sobre isso. Vamos lá? Vamos começar? Muito bem, a gente está recebendo aqui as respostas de vocês. Então, vários alunos colocaram que as 3 imagens têm em comum a vida. Achei bem bonito. Legal. Muitos colocaram membrana ou membrana plasmática. A Beatriz Suachará lembrou das células. Legal. O Vitor disse que são seres vivos. A Yane está lembrando de átomos, dizendo que eles têm átomos em comum. Muito bom. Já estão correlacionando os componentes aí, exatamente. Trabalhando. Daniel falou em moléculas. Todos eles têm vida, e aí estão aparecendo mais respostas aqui, eu vou olhando. Muito legal. Pessoal, obrigada pela participação. É importante essa interação positiva, vocês colocarem o que vocês estão lembrando. Só para explicar para vocês, por que normalmente um professor ele faz essa primeira sensibilização com vocês? Primeiro, para ambientar o aluno, né, o estudante. Então, trazer o estudante para a temática que vai ser trabalhada. E quando a gente traz essas pequenas sensibilizações, a gente tenta chegar no cotidiano de vocês. Então, normalmente vê o que vocês já vivenciaram daquilo, e aí nesse momento vão surgindo tanto o que vocês já sabem, quanto, de repente, alguns erros conceituais, e aí nesse momento o professor ele vai rebatendo com vocês e discutindo, por isso é tão legal essa interação. Obrigada pela participação de todos, muito importante. E aí, vamos lá, vamos discutir, né? Então, a gente tem uma bactéria, a gente tem uma planta, né, uma flor, e a gente tem um ser humano. De fato, eles apresentam vida, mas para caracterizar a vida, aí a gente podia, de repente, discutir mais abrangentemente, mas para essa vida existir, como alguns colocaram, você precisa de uma célula, né? Então, o contexto aí que classifica esses seres num mesmo grupo, né, essas imagens num mesmo grupo, é que eles vão apresentar a célula. E aí eu gostaria de trabalhar com vocês, então, um pouquinho, né, esse conceito de célula.
O conceito de célula ele pode ser trabalhado em diversos momentos, em diversas temáticas, por exemplo, quando a gente estuda a origem da vida, por exemplo, quando a gente estuda o processo de evolução. Nesse momento, a gente trabalha o conceito de célula mais na unidade celular, que é uma estrutura. Essa estrutura ela é composta por outros fragmentos, né, por outras estruturas, para dar função, né, e para dar vida para esse ser. Tá bom? Então, legal. Obrigada pela participação de todos vocês. Vou pedir, por favor, para pôr a próxima tela. E aí, tem uma pergunta para vocês. Essa pergunta eu vou pedir que vocês utilizem, de fato, todos os conhecimentos que vocês já têm. E aí, tentem rebuscar um pouquinho mais. Vamos mais para a área biológica. Afinal de contas, para vocês, o que é uma célula? Então, a gente sabe que aqueles seres, né, aquelas imagens, elas demonstraram que todos eles apresentam célula. Então, escrevam aí no caderno de vocês as anotações e coloquem no chat. Afinal de contas, o que é uma célula? Além disso, onde que nós encontramos? Esse onde nós encontramos é extremamente importante, tá? Então, coloquem, de fato, o que vocês sabem ali. E aí a gente volta a discutir mais uns minutinhos, tá bom? Vamos lá? Obrigada pelas contribuições. Estou lendo aqui. As respostas estão bem parecidas, do que eu acho bem legal. Então, a gente tem aqui vários estudantes falando que célula, na verdade, são átomos reunidos. Né, escreveram isso de diversas maneiras. Ou né, que é uma substância ou uma estrutura com diversas substâncias. Moléculas reunidas que formam organismos, também apareceu bastante. E onde elas são encontradas? São encontradas nos seres vivos. Legal. Obrigada pela participação de todos vocês. Eu vou reunir isso tudo, né, que vocês falaram e vou um pouquinho para a lousa para a gente discutir um pouquinho, então, o que é de fato uma célula, né? Quando a gente fala célula, a gente tem normalmente essa consideração de de que é um aglomerado, um agrupado de átomos, substâncias, estruturas. E aí a célula, então, ela vai trazer para a gente o quê? A célula ela é uma menor unidade, só que essa unidade é uma unidade viva. Tá? Então, é isso que vai diferir, por exemplo, de um átomo. O átomo é uma estrutura muito pequena, mas ele não é vivo. Ele tem compostos, ele tem elementos, mas ele não tem a vitalidade. Então, o que vai diferir essa célula desse átomo é que a célula está viva e o átomo não. Mas dentro da célula nós temos vários átomos e a gente vai entender isso um pouquinho, tá bom? Então, a célula ela vai ser uma estrutura
Essa estrutura ela é uma estrutura viva, na grande maioria, ou num grande contexto, ela é microscópica. E quando a gente fala que ela é microscópica, é que a gente não consegue visualizar sem o auxílio de um equipamento. Então, sem o auxílio, por exemplo, de um microscópio, sem o auxílio de alguma lente que cause esse aumento, que proporcione esse aumento, a gente consiga, de fato, visualizar. Para essa célula existir, ela precisa, primeiro, ter algo que delimite, ter algo que direcione, que diga onde começa e onde termina. Então, algumas pessoas colocaram algo que tenha membrana, que tenha estrutura. Então, para existir essa célula, a gente vai precisar, prioritariamente, de uma membrana, tá? Não vai ficar tão bonitinho, mesmo porque as células elas não são extremamente regulares, tá bom? Então, a gente vai ter uma membrana, essa membrana ela vai dar forma para essa célula, ela vai delimitar onde começa e onde termina essa célula. Além disso, a gente vai ter uma estrutura interna. Essa estrutura interna, normalmente, é uma estrutura fluida, que pode ter um aspecto gelatinoso, um aspecto mais viscoso, que a gente chama de citoplasma, e ela vai ter, em alguns casos, uma região nuclear. Essa região nuclear, em alguns tipos celulares, a gente pode encontrar um material genético, tá bom? Então, assim, a gente consegue caracterizar o que é essa célula. Então, é uma estrutura viva, ela vai ser delimitada. Quem delimita? A membrana. Ela vai ter uma estrutura interna, essa estrutura interna vai ser o citoplasma. Nesse citoplasma, a gente vai encontrar várias estruturas, que a gente chama de organelas celulares, são pequenas estruturas que têm funções específicas dentro de uma célula, e a gente vai encontrar, em alguns tipos celulares, o núcleo, a região nuclear, que vai poder apresentar esse material genético, esse ácido nucleico para a gente. Certo? Até aqui tudo bem? Vamos lá. Gi, se aparecer alguma coisa e você quiser conversar comigo, pode ir falando e eu vou respondendo. Olha, apareceu sim. Muitos alunos estão elogiando a aula, queria comentar isso. E o Steven colocou que célula é uma menor unidade viva. Perfeito, bem legal. Uma ótima classificação. É uma menor unidade viva. E aí a gente tem, quando a gente fala em escala, né, ou a gente começa a pensar nesses organismos, a gente fala que quando a gente junta várias células, juntar várias células vai formar um tecido celular, esse tecido celular vai formar um órgão, esse órgão, em conjunto com órgãos que fazem função semelhante, vão formar o sistema desse organismo, e esses sistemas integrados formam um organismo como um todo. Isso eu estou trazendo, por exemplo, para nós, né? Então, a gente tem as nossas células formando os nossos tecidos, nossos órgãos, os nossos sistemas e formando o nosso organismo. E aí, normalmente, em sala de aula, a gente fala assim, né? A gente escuta muito, nossa, mas por que eu tenho que entender célula? Por que eu tenho que entender algo que é tão pequenininho, que eu não vejo? Porque se algo de ruim acontecer aqui, todo o nosso organismo ele vai entrar em, não vou dizer em colapso, mas ele vai sentir que algo está acontecendo, né? Então, é muito importante que a gente entenda o nosso corpo. Além de entender o nosso corpo, a gente começa a entender outros organismos, outros seres, a gente passa a respeitar esses outros seres, a entender o papel dele no ambiente. Então, é extremamente importante que a gente entenda isso. E agora, lógico, puxando para a temática que a gente está estudando, que a gente está vivenciando, que é a temática dessa pandemia, a gente está vendo hoje que todos os olhares estão para a ciência, todos os olhares estão para o bem-estar dessa população, né, dessa população mundial, não tem como não falar de célula, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, na aula de hoje, a gente vai trazer, então, essa caracterização. Eu falei para vocês, em algumas vezes, em relação ao núcleo, que esse núcleo ele pode ou não existir. E, a partir daí, a gente tem a diferenciação, então, de dois tipos celulares. Eu acredito que vocês já devem ter escutado isso várias vezes, professores de ciência sempre falam, professores de biologia sempre falam, mas é sempre bom a gente relembrar, tá? Então, as células elas podem ser divididas em dois tipos, né? A gente chama de dois tipos celulares. O primeiro tipo celular que a gente tem são as células procariontes. Células procariontes são as células que não apresentam esse envoltório nuclear, não apresentam um núcleo, não apresentam essa membrana que vai dar conformidade ao núcleo, tá? E aí, falando um pouquinho mais especificamente, essa membrana a gente chama de carioteca, tá? Então, os seres procariontes, eles não vão apresentar essa membrana, eles não têm essa estrutura, tá bom?
que vai acontecer? Se ele não tem isso, o material genético que possivelmente ficaria nessa região, ela vai ficar dispersa, ela não vai ficar solta, porque solta dá a sensação que ela fica perdida. Não, mas ela vai ficar alocada ali, dispersa, na região citoplasmática, tá bom? Então, esses seres procariontes, eles não apresentam a estrutura da carioteca, eles não apresentam essa membrana nuclear. Outro tipo celular, então, são os seres eucariontes. Seres eucariontes, aí sim, eles já vão apresentar essa região nuclear. Para ficar um pouquinho mais fácil de memorizar, lembra, eu sou eucarionte, eu apresento essa região, tá bom? É só uma dica, talvez fique mais fácil para vocês entenderem. E aí, retomando um pouquinho o que a gente viu lá daquelas imagens, eu vou pedir, por favor, para projetar a tela, das características gerais. Não, uma antes, por favor. Depois, isso, obrigada. A gente trouxe aí na primeira imagem as bactérias. E aí a bactéria é algo que é extremamente importante para a gente mostrar para vocês. A bactéria ela é um ser procarionte, então ela não vai apresentar essa região nuclear. Quando a gente observa a bactéria, e aí com o auxílio de um microscópio, às vezes um microscópio um pouco melhor, um microscópio eletrônico, ou até, de repente, um microscópio de varredura, a gente consegue observar que o material genético dessa bactéria ele fica disperso, né, nesse citoplasma, e em algumas vezes de formato circular, o que às vezes pode gerar algum erro de parecer uma região de núcleo, mas não, ela não tem núcleo. Então, os seres procariontes são esses seres que não vão apresentar essa região nuclear, certo? Vamos lá, então a gente entendeu que tem dois tipos celulares. Então, os seres vivos podem ser classificados ou em seres procariontes ou em seres eucariontes. Isso vai depender do tipo celular dele, se ele apresenta ou não essa região nuclear. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida, Gi? Não? Ainda não apareceu nenhuma dúvida, Legal. mas eles estão acompanhando aqui, citando algumas palavras sobre a célula, né, que eles já conhecem. Então, eles associaram a citoplasma, Legal. membrana plasmática, metabolismo, lembraram dos fosfolipídios e dos ribossomos. Olha Que só. legal, muita coisa, hein? Então, Bastante. é bom provocar isso, porque vão aparecendo, de fato, esses conceitos que em algum momento, às vezes, vocês já viram, ou às vezes escutaram alguém falar, e aí a gente começa a trazer para essa aula, tá bom? Então, como a gente comentou, então, o citoplasma vai ser essa parte fluida, né, onde a gente vai encontrar as organelas celulares, por exemplo, o caso de um ribossomo. Quando a gente fala dos fosfolipídios, eu vou falar um pouquinho mais para frente, quando a gente falar da membrana plasmática, tá bom? Então, a gente entendeu esses dois tipos celulares, entendemos que temos seres que não apresentam essa membrana e seres que apresentam essa membrana. Vale lembrar, normalmente quando a gente estuda conceitos de evolução, desde a origem do ser vivo, né, a gente trabalha bastante esses conceitos. E aí pode ficar uma temática para uma próxima aula, ou de repente, se vocês quiserem pesquisar, por que essa diferença, né? O que isso caracteriza num processo evolutivo? Por que alguns seres têm e por que alguns seres não têm? Então, fica aí uma dica também para vocês pesquisarem posteriormente, então, a importância dessa carioteca. Tá bom? Continuando. Além disso, além dos tipos celulares, a gente tem também a classificação em tipos de organismos. Então, os organismos eles podem ser classificados em unicelulares ou pluricelulares. Pessoal, pluricelulares, em alguns materiais, vocês podem encontrar também como multi. Tá? E aí, assim, existem várias características para isso, mas os dois, teoricamente, eles vão expressar que esse organismo ele pode apresentar mais do que uma célula, tá bom? Seres unicelulares só apresentam uma célula, que no caso do desenho que eu trabalhei com vocês anteriormente, é o caso, então, dessa bactéria, certo? Seres pluri ou multicelulares são seres que apresentam mais do que uma célula. Esses seres que apresentam mais do que uma célula, eles podem ser, por exemplo, um ser que apresenta um aglomerado de células, mas que não são células diferenciadas, são células que têm a mesma característica. Seres que têm um grande número de células e essas células são, sim, diferenciadas, tá bom? Por exemplo, no nosso caso,
Nós, seres humanos, a gente apresenta um número gigantesco de células, e aí isso pode variar aí de 3 a 6 trilhões aí de células, é um número bem grande, e essas células elas são diferenciadas. Então, se eu pegar, por exemplo, a célula do meu estômago, ela vai ser diferente, por exemplo, da célula do meu coração. Tá? Elas vão apresentar características diferentes, mas elas são células do meu organismo, vão apresentar características semelhantes, mas elas apresentam diferenças também. Certo? Então, até aqui a gente viu diferentes tipos de célula e diferentes tipos de organismos. Certo? Tudo bem? Vamos continuar. Agora a gente vai olhar para essa célula, a gente vai olhar para as estruturas dessa célula. Eu comecei desenhando, né, esquematizando, não desenhei uma célula porque eu não tenho essa habilidade, tá bom? Mas fazendo um esquema para vocês, onde nesse desenho eu comecei esse esquema com uma membrana, com algo que vai delimitar, que vai dar forma. E a gente vai começar a estudar, então, um pouquinho de membrana plasmática. Já aviso, quando a gente estuda a membrana plasmática, a gente traz vários conceitos de química, o que é extremamente bom, extremamente importante. Normalmente o estudante tem uma aversão à química, mas não, é só a gente pegar essa química e trazer e aplicar, que é super legal, e a gente começa a entender o que de fato acontece nesse nosso organismo, certo? Vou pedir, por favor, para colocar a próxima tela. A próxima tela, pessoal, ele traz para vocês a página 41 do caderno do aluno. Se você tiver o caderno do aluno, legal, vai lá, pega a página 41. Se você não tiver o caderno do aluno, você tiver algum material aí de biologia, se vocês procurarem num livro didático ou no material que vocês já tenham, provavelmente, garanto para vocês que vocês vão encontrar esse modelo. A gente chama isso de modelo do mosaico fluido. Por que modelo do mosaico fluido? Se vocês observarem, ele forma um mosaico mesmo, né? Essa interação de formas. E fluido por quê? Porque ele vai ter uma movimentação, certo? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Segura esse desenho, que daqui a pouquinho a gente vai trabalhar eles, certo? Vou virar aqui para ficar mais fácil para vocês. Membrana plasmática. Os estudantes estão falando aqui que eles estão fazendo algumas anotações. Então, legal. Pediram para você ir explicando bem devagar, porque eles querem acompanhar e anotar. Desculpa, gente. A gente fala muito rápido, mas vamos lá. Vou tentar falar mais pausadamente para vocês conseguirem anotar, tá bom? De novo, né, trazendo um pouquinho quando eu comecei. Vocês não precisam necessariamente anotar tudo. Tenta trazer as principais palavras, as principais temáticas, para vocês depois conseguirem ou correlacionar com algum material que vocês já tenham no caderno de vocês, que o professor de vocês já trabalhou, ou que vocês consigam correlacionar com o material didático, com o livro didático, com esse caderno do aluno que vocês já têm, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai falar, então, sobre a membrana plasmática. Lembrando, pessoal, que a membrana plasmática ela apresenta uma característica extremamente importante, que a gente fala que essa membrana plasmática ela apresenta uma permeabilidade seletiva. Nossa, que horrível, que nome. Vamos trabalhar um pouquinho isso. Permeabilidade. O que é algo permeável? É algo que vai permitir uma passagem, permitir que entre algo ou permitir que saia algo. Então, nessa membrana vai ocorrer, sim, transporte de substâncias, tanto para dentro da célula quanto para fora da célula. Então, essa célula ela precisa que substâncias, que nutrientes entrem, mas ela também precisa eliminar tanto toxinas quanto produtos dela. Então, ela vai precisar promover essa troca com o ambiente. Certo? Então, ela apresenta essa permeabilidade seletiva. Por que seletiva? A palavra seletiva a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ela pode, de repente, direcionar alguns falsos erros. Seletiva porque ela seleciona, mas não significa que ela tenha um critério muito apurado para selecionar. Então, ela vai selecionar com base, por exemplo, em concentração, com base em algumas necessidades ali daquele ambiente celular, ou com base, de repente, com o tipo de organismo que ela está ali alocada. Então, essa permeabilidade seletiva ela vai depender de algumas características dessa célula.
Isso não significa que essa célula, se deparar de repente com algo negativo, ela fala, não, não, você não vai entrar, deixa aí fora, eu não quero. Não. Infelizmente, ela não tem essa capacidade. Nós temos a capacidade de dizer o que pode e o que não pode entrar aí nessa célula, certo? Então, a gente entendeu que essa membrana ela vai apresentar essa permeabilidade seletiva. Tudo bem? Vamos lá. Continuando na membrana, vale lembrar, pessoal, a membrana ela é uma bicamada. Bom, eu acredito que vocês já saibam. Bicamada por quê? Porque ela apresenta duas faces, tá? Então, se a gente fizer um desenho esquemático, ela vai apresentar uma face para o ambiente e ela vai apresentar uma face para o interior da célula. Tá bom? Certo? Ela é uma bicamada, então ela vai interagir com o ambiente e ela vai interagir com o interior dessa célula. Do que é composto essa bicamada? Essa bicamada ela é uma bicamada lipídica. Em alguns momentos, vocês podem encontrar como uma bicamada fosfolipídica, fosfolipoproteica. Isso está relacionado com os componentes que ela apresenta. Pessoal, imaginem que isso daqui é um espelho, tá bom? Tudo que tiver daqui para baixo tem daqui para cima. E aí a gente vai entender, então, quais são esses elementos químicos e por que eles existem nessa camada. E aí eu vou fazer desenhos esquemáticos, tá bom? Esses desenhos esquemáticos, eles vão demonstrar um pouquinho o que é essa bicamada. O que eu desenhei aqui? Tá? Eu fiz uma estrutura esquemática, tá? Essa estrutura esquemática ela vai demonstrar para a gente o que são esses fosfolipídios. São os nossos fosfolipídios de membrana. E aí, depois, isso a gente pode discutir mais numa aula de química ou com o auxílio do professor, da professora de química, essa estrutura. Então, a gente tem uma estrutura que ela vai ser, que ela vai interagir com a água e uma estrutura que não vai interagir com a água. Então, a água ela consegue, de certa forma, entrar e ela consegue, de certa forma, sair, mas ela tem, então, essa estrutura molecular que vai fazer com que a membrana apresente esse movimento, tá bom? Então, aqui vocês têm esse fosfolipídio de membrana, certo? Além disso, o que nós temos nessa membrana? Nós vamos ter estruturas maiores, tá? E essas estruturas maiores, elas podem passar essa membrana, então elas podem tanto ficar no meio extracelular, ou seja, fora da célula, quanto no meio intracelular, tá? E essas estruturas maiores são proteínas. E aí nós vamos ter vários tipos de proteínas, tá bom? Nós temos proteínas que ficam mais na parte interna, proteínas que ficam mais na parte externa, e aí são discussões que elas podem ser trabalhadas, de repente, numa temática diferente. Para agora, a gente consegue entender, então, o que nós temos aqui. Além disso, a gente tem outras estruturas da membrana. A gente vai ter estruturas que elas vão auxiliar no reconhecimento celular, a gente tem estruturas de açúcares, de carboidratos nessa membrana, tudo para fazer com que essa membrana seja uma estrutura, além de protetora dessa célula, que delimite essa célula, e que também faça com que mantenha esses componentes e essas estruturas na parte interna dessa célula, certo? Estou indo muito rápido, Gi, tem algum comentário? Não, está indo bem, eles estão comentando aqui, lembraram das células-tronco, eles estão trazendo vários conceitos. Célula-tronco dá para a gente trabalhar em outra temática. Pois é, e falaram também, né, dessa permeabilidade que permite que entre nutrientes. Legal. É legal vocês pensarem muito nisso, tá? Não só nutrientes para a célula, mas essa célula também pode liberar substâncias que vão ser nutrientes para esse ambiente externo. Então, a gente tem, por exemplo, produção de algumas estruturas de aminoácidos, né? Então, vai ser produzido na parte interna da célula e essa célula vai colocar para fora. Então, você tem tanto esse nutriente entrando, quanto esse nutriente saindo, tá bom? Pessoal, vale lembrar que a gente precisa lembrar de alguns conceitos de química para a gente começar a discutir por que ou como vai ocorrer a movimentação de substâncias, sejam elas líquidas ou não, para o interior e para a saída dessa célula. Então, a gente precisa lembrar de alguns conceitos lá da química. O primeiro conceito da química que a gente precisa lembrar é o conceito de concentração.
Então, a gente precisa saber se uma estrutura ela está mais concentrada ou menos concentrada. E isso está relacionado com duas coisas. A primeira, o conceito de soluto e o conceito de solvente. Vocês sabem o que é isso? Já ouviram falar? Provavelmente sim, tá bom? E é importante que a gente retome isso. Soluto vai ser basicamente a parte sólida. E solvente vai ser praticamente a parte líquida, tá bom? E aí eu vou trazer só para a biologia, não vou discutir tanto a parte da química. Vou deixar isso mais para quem domina o assunto, tá bom? Soluto, parte sólida, solvente, parte líquida. Aqui na célula a gente vai falar de solvente como água e o soluto eu vou trabalhando aos poucos com vocês, tá bom? O que eu gostaria de falar para vocês? Eu gostaria de trazer uma pergunta provocadora. E aí eu vou pedir, por favor, para ir para o próximo slide. Não, desculpa, só mais um. Não, acho que ficou antes, desculpa. Bom, deixa para lá, sem problemas. Vamos lá, eu vou fazer a pergunta e aí eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho. A pergunta é assim: a gente tem uma permeabilidade seletiva. Essa permeabilidade seletiva, ela vai fazer com que essa célula ela permita ou não a entrada de agrotóxicos? Além disso, se eu fizer uma ingestão muito grande, por exemplo, de algum remédio, de algum fármaco, consumir em altas quantidades, a minha célula ela vai ter capacidade de parar esse fármaco ou não? Então, assim, quando a gente fala nessa permeabilidade seletiva, ela é uma seletividade não necessariamente do que é bom ou o que não é, tá? Então, muito cuidado na hora que você trabalha isso. Por isso que a gente sempre tem que pensar o que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Porque a nossa célula, infelizmente, ela não vai conseguir barrar o que pode e o que não pode entrar, certo? Vamos lá, continuando. Para vocês que estão com o caderno do aluno e que conseguirem depois, posteriormente, essa imagem que foi projetada aí para vocês, da membrana do mosaico fluido, ela traz algumas setas com quadros em branco para vocês preencherem o que significa cada uma dessas estruturas. Caso você não tenha o caderno do aluno, vale a pena você pesquisar a estrutura, né, o modelo do mosaico fluido e escrever o que significa cada uma dessas estruturas para vocês entenderem um pouquinho mais dessa composição dessa membrana plasmática, certo? Vou falar brevemente para vocês duas situações. Então, a primeira, essa membrana plasmática ela precisa permitir a entrada ou saída de substâncias. E para ela permitir essa entrada e saída de substâncias, ela pode fazer dois tipos de transporte. O primeiro transporte é o transporte que a gente chama de transporte passivo. E o segundo transporte é o transporte ativo, tá bom? Passivo, vale lembrar que ela não tem gasto de energia e o ativo ela vai ter gasto de energia. Pessoal, quando a gente fala de energia em nível celular, nós estamos falando de uma energia chamada ATP. Anota aí, se vocês não lembrarem, vale pesquisar. É um nome grandão, mas é importante saber. É adenosina trifosfato. É uma molécula, uma estrutura altamente energética, ou seja, se essa membrana fizer um transporte passivo, ela não vai gastar energia. Se ela fizer um transporte ativo, ela vai gastar energia. Tudo isso pensando na estrutura molecular dela, na estrutura química, para permitir ou não a entrada dessas substâncias, tá bom? Vou colocar o slide dos tipos de transporte, por favor. Esse, não outro. Esse, obrigada. Pessoal, então está aí para vocês na tela. Então, o transporte passivo ele pode ser osmose e difusão. Difusão nós temos dois tipos, difusão simples ou difusão facilitada. Esses transportes, tanto a osmose quanto a difusão, não gastam a energia da célula para que ocorra o transporte de substâncias. Já o transporte ativo, ele vai gastar energia, então a célula ela vai precisar trabalhar mais para que essa substância ou esse composto entre ou saia. Quais são os tipos de transporte ativo? Então a gente tem as endocitoses ou exocitoses, então endocitose, o que entra na célula, e exocitose, o que sai da célula. E nós temos algumas bombas. A bomba mais famosa que a gente tem é a bomba de sódio e potássio, tá? E isso acontece prioritariamente nos nossos neurônios, para que haja propagação do impulso nervoso. Então, o que eu sugiro para vocês? Que vocês, a partir de agora, pesquisem, então, sobre essas temáticas. Pesquisem, então, o que é osmose,
quais são os tipos de difusão, o que é endocitose e exocitose, e também pesquisem os tipos de bomba. Comumente, a bomba de sódio e potássio é mais famosa, mas tem outras também. Tá bom? Gi, tem mais alguma perguntinha, mais algum comentário? Eles comentaram aqui algumas coisas, né? À medida que você foi falando, eles fizeram algumas associações. Então, a osmose é uma das coisas que eles já tinham colocado quando você falou, né, dos meios do transporte. E tem algumas perguntas aqui, mas eu acho que vai ficar para uma próxima aula de biologia. Legal. Obrigada pela participação de todos, né? É uma temática que cabe bastante coisa. Eu espero que eu tenha conseguido passar isso para vocês. Bons estudos. Obrigada. Até a próxima aula.